Eu sou Claudinei Germano e estou no quadro Raízes. Três palavras que melhor descrevem a minha vida: Deus, amor e construção. São vários momentos felizes que, graças a Deus, eu pude passar. Que marcou muito foi quando o nascimento do meu filho. Aquilo foi algo muito especial. A pessoa que mais me influenciou foi a minha mãe, juntamente com meu pai, porque se não fosse meu pai e minha mãe não iria existir. E com certeza a influência dela teve muita interferência do meu pai. Então me influenciou nos meus pensamentos, nos meus sentimentos e nas minhas decisões. Minha mãe. Espera um pouquinho. Então, 14 irmãos. São 8 irmãs e 6 irmãos. Dos irmãos eu vou falar na ordem dos homens primeiro. Então seria o Tinho, que já foi, o Bé, depois do Bé o Lazinho, que também já foi, depois do Lazinho o Augustinho, que foi quando era recém-nascido, depois do Augustinho o Toninho e o Carlinho. Das mulheres, a Cida, que também já foi, depois a Zilda, a Inês, a Ludinha, a Luzia, a Gorete, a Joia e a Maninha. E eu sou o caçula, o mais mimado e o mais bonito. O momento que eu tive com eles, assim, que me lembra, o Tinho, me lembra uma coisa assim que me veio na memória agora, que eu dou palestras, né, eu dou conferência, e uma vez eu, jovem, né, porque o Tinho é o mais velho, eu sou o mais novo, e um dia eu queria dar muito uma conferência para minha mãe, e o Tinho estava junto, a gente estava os três em casa, só nós três. Aí eu queria muito dar uma conferência para minha mãe e chamei o Tinho. E ele assistiu juntos, ele e minha mãe. E eu fiquei muito encantado com aquela experiência, porque ele era o mais velho e teve a humildade, né, e a paciência de me escutar. Então me lembro muito dessa experiência que eu tive com ele. Tá? Do Bel, o que eu me lembro é que no momento de decisão na minha vida, eu estava para decidir a minha vida tinha acho que 19 anos, 18 para 19. E eu queria muito que ele visse o que eu, o que eu iria decidir, porque eu não queria decidir sozinho. E aí eu chamei ele para assistir um curso sobre a decisão que eu ia tomar na minha vida. E ele prontamente ele foi. A gente foi, eu lembro até o bairro que era o Butantã. E ele saiu do serviço dele e foi comigo até lá e assistiu o curso. E ele falou assim para mim: se eu tivesse a sua idade, eu tomaria essa decisão. Me marcou muito. Aí tem o Lazinho, que eu me lembro do Lazinho quando eu era criança, eu admirava muito que ele fazia pipa. Ele fazia muitas pipas, e todo mundo admirava os pipas dele. O pipa dele era azul e a rabiola branca, era a marca dele. Então eu admirava muito, assim, era muito encantado com os pipas que ele fazia. O Toninho na minha visão, quando eu era criança também, ele, para mim, ele era o artista da família. Era não, ele é. Ele tem muito talento, assim, na arte, né? Então ele tem cada criatividade. E aí eu lembro quando a gente era pequeno, ele fazia aqueles bonequinhos de papel, sabe? Que quando você abre assim, tá tudo de mãozinha dada. Quando ele fazia aquilo, eu ficava encantado. Ele fazia também de aqueles origami de balãozinho, que eu gostava muito. O Carlinho era meu companheiro de futebol, né? A gente sempre brincava de futebol no quintal. Ele sempre fala até hoje que eu não gostava de perder. Quando eu perdia, eu começava a chorar.
A gente jogava campeonato valendo tacinha. Então o Carlinhos sempre foi meu companheiro de futebol e meu irmão, assim, que me lembra várias experiências de brincar juntos, né? Aí tem agora as meninas, né? Porque o Augustinho, que eu falei que é meu irmão, eu não tive, não conheci ele, né? Por eu ser o mais novo, então não conheci ele. Ele faleceu antes. Aí das irmãs, a Cida que foi muito cedo. Quando a Cida foi dessa vida, eu tinha 11 anos, mas eu lembro muito dela. Era como se fosse a segunda mãe de todos, porque é a mais velha, né? E ela cuidava muito de todo mundo. E eu lembro que quando ela foi para o hospital, porque ela morreu no hospital, ela fez uma cirurgia e morreu no hospital. E quando ela foi, ela me deu a manta dela. E falou assim: cuida pra mim dessa manta. Então pra mim aquilo teve um significado muito grande. Até hoje eu lembro disso, né? Que é como se ela estivesse sempre comigo. Manta, né? Te cobrir, né? Te cobrir. Então eu sinto muito ela assim, comigo. A Cida. A a Zilda é, ela é uma mãezona também. Nós temos uma relação muito grande de coração, muito próximo. E me lembro também uma experiência que eu tive com ela, de eu chamar ela para um evento especial para mim, né? Aquele evento era especial. E ela falou assim: não, Ney, eu vou. Onde você me chamar, eu vou. Então aquilo me marcou muito. Aí tem a Inês. A Inês, o que me lembra muito na Inês é a comida dela. Ela é muito boa de fazer comida. A comida dela é muito gostosa. Então a gente teve um tempo de uma experiência muito junto, né? De convivência juntos, então me lembra muito isso. E ela é uma pessoa cheia de vida, né? Me lembra muito a Inês isso. A Lurdinha, o que me lembra da Lurdinha é que ela foi sempre muito responsável, trabalhadora, ela começou a trabalhar muito nova, né? E aquilo me chamava muita atenção e me causava muita admiração a ela, né? A Lurdinha. Aí tem a Luzia. A Luzia foi o interessante é que por nós sermos muitos, então é como se fosse cada cada irmã mais velha cuidando dos irmãos mais novos. Então todos nós tínhamos duas mães, né? E aí no caso a Luzia, ela era minha segunda mãe. Então eu chamava ela de Zia, e aonde que minha mãe me levava, eu queria que a Zia fosse junto também. Então é algo que ela sempre estava comigo, né? A Luzia. O que me lembra da Gorete é quando ela começou a aprender a dirigir. E então me lembro bastante, assim, algo foi muito especial na nossa vida e que passava até a ser uma diversão, né, com ela. Com a Joia era a minha companheira de dança, né? A gente tinha muito sintonia para dançar, então na época a gente dançava muito pagode e forró. A Maninha, ela é pau para toda obra. Ela é muito trabalhadora, muito esforçada, cozinha muito bem também e é sugoi. O bairro que eu nasci, cresci, foi Vila Medeiros, São Paulo. Eu escreveria minha infância muito especial. Já nasci numa família muito especial, porque já nasci no meio de muita gente, né? Eu fui o último, então quando eu cheguei já tinha um monte de gente me esperando. Então o melhor presente que nós podemos dar para uma criança, na minha visão, é pessoas. Onde existe pessoas, eu acho que está ali a alegria da criança. Então, minha família é grande, então nunca me vi sozinho, né? Nunca me vi que qualquer outra coisa me chamasse a atenção, a não ser pessoas. Por exemplo, se a gente é muito sozinho em casa, a gente é claro que a gente vai ligar um videogame, vai ligar hoje o celular, a televisão, porque a gente está sozinho. Mas quando a gente tem pessoas, acaba naturalmente você
tendo a atenção das pessoas e dando atenção para as pessoas. Então, a minha infância foi em volta muitas pessoas. Então, me traz muita alegria de lembrar. E depois tem os colegas da rua, né? E depois tem os sobrinhos, porque ainda criança eu já comecei a ser tio. Então, me faz lembrar de uma forma muito especial e com alegria a minha infância. Na época de férias da escola, quando eu era criança, minha mãe pegava os mais novos e ia para Minas. Então nossas férias era sempre em Minas, no sítio da minha tia. Então ia a Joia, o Carlinho, a Maninha e eu. Às vezes eu acho que a Gorete ia também. E aí a gente passava as férias, né? A gente fazia bastante pipa, eu e o Carlinho para levar. Lá a gente andava de cavalo, pescava, brincava. Então eram férias especiais que a gente gostava muito, muito. Nosso final de semana era família grande, né? Então, interessante. Então, por eu ser o mais novo, então você fica parecendo aquela criança olhando assim os movimentos da casa, né? Então, os irmãos, os mais velhos, acho que saíam, né, de final de semana, os irmãos. Minhas irmãs não saíam. Minha mãe não deixava minhas irmãs sair. A educação lá era rígida. Os namorados tinham que namorar em casa, quando tinha namorado. E de domingo, o que me lembra domingo é dia de ir na missa. Todos iam na missa. E depois todos almoçavam todos juntos. Então era um momento muito especial. Mesmo depois que os irmãos, as irmãs casaram, né? Eles sempre iam aos domingos na casa da minha mãe. Então uma lembrança muito especial na nossa vida. A comida especial da minha mãe era o frango que ela fazia de panela, que todos os irmãos falam que não existe frango igual, que nos traz boas lembranças. A primeira escola que eu estudei foi no Miguel Vieira, na Vila Medeiros. Depois do Miguel Vieira foi o Sebastião de Souza, também na Vila Medeiros. E depois Justino Cardoso, também na Vila Medeiros. No começo, eu não era bom aluno não. Eu acho que foi quando eu quando eu perdi meu pai, foi um momento delicado da minha vida. Na escola também, me lembro muito. E depois eu melhorei. Fui melhorando, eu fui um aluno médio. Um professor que eu me lembro muito, o nome dele era Irineu, professor de português. E hoje, quando eu dou algum tipo de aula, né? Palestra, conferência, eu sempre lembro dele, porque eu acho que não é você saber o conteúdo para se passar, é você sentir o aluno. Então eu me lembro muito dele, porque a importância da relação do professor para com o aluno é fundamental. Então eu me lembro do Irineu por esse motivo. Minha mãe foi a melhor mãe do mundo. Tinha um programa quando a gente era criança, não vai me chamar de velho, né? Chamava Vila Sésamo, esse programa. E assistia esse programa de criança e tinha um programinha que tinha uma parte desse programa que falava assim, que o menininho tinha se perdido da mãe e ele falava assim, e chorava, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe, eu quero a minha mãe. E aí começava a aparecer, aí as pessoas levavam, né, as mães, né, falavam assim, como que é a sua mãe? Ele falava assim, minha mãe é a mãe mais bonita do mundo. Aí levavam as mães, as mulheres mais bonitas, né, para ver a sua mãe. Não, não, minha mãe é mais bonita, minha mãe é mais bonita. Aí daqui a pouco veio uma velhinha, né, passando assim, falou, a minha mãe é aqui, né. E aí essa historinha me lembra muito eu com a minha mãe, porque a minha mãe, quando eu nasci, minha mãe tinha 40 anos.
Então, quando eu era criança, na visão dela, ela já era uma senhora quando eu era criança. Mas para mim, ela era a mulher mais bonita do mundo. E quando os outros perguntavam, eu falava, não, minha mãe é a mais bonita do mundo. Ela falava assim, ah, é, eu lembro muito desse programa, né? Então, a minha mãe, ela para mim foi tudo. Ela era uma mulher muito presente, não sei como, mas meu pai teve 15 filhos e minha mãe nunca trabalhou. Então acho que isso foi algo muito especial na nossa família. Minha mãe sempre foi presente e a presença dela para nós era tudo. E ela nos ensinou aquilo que era mais importante, né? O respeito para com as pessoas, se comportar bem, né? Ela ensinou para a gente a importância de Deus na nossa vida e estava sempre em oração e sempre queria fazer oração com todos juntos, né? Então nós tínhamos uma tradição na família, que aí eu tenho também que colocar créditos ao meu pai, porque minha mãe fala que foi meu pai que começou. Então a gente rezava o terço todos os dias, todas as noites, às 10 horas da noite. Era pontual, 10 horas, tudo parava para rezar o terço todos juntos. Então isso foi algo muito especial para todos nós. Como que era meu pai? Eu lembro do meu pai muito pouco, né? Porque quando ele foi eu tinha 11 anos. Mas as poucas lembranças que eu lembro, ele me beliscava com o pé. Aquilo era muito especial para mim. Quando eu lembro hoje, muito especial. Eu lembro ele me enchendo o saco de falando assim, ó, todos os seus irmãos têm nome de santo, só você que não. Então aquilo me marcou muito. Aí eu brincava com ele, né, pai? Você vai ver, pai. Um dia eu vou ser santo, aí você vai ver que vai ter um Claudinei, um santo, né? E meu pai muito trabalhador, por ter tantos filhos, né? Muito trabalhador. Eu lembro ele indo trabalhar de bicicleta. Ele tinha a bicicleta dele, aquela bicicleta grande. Ele ia trabalhar de bicicleta. Ele é muito religioso. Minha mãe fala que ele que puxava ela na vida de fé, que ele ensinou muitas coisas para ela na vida de fé e que ela admirava muito a fé que ele tinha. Os colegas do bairro, o que me lembra deles é a gente brincar todos juntos. Tipo assim, nas férias, a gente brincava o dia inteiro junto. E a gente tinha, acho que, um programa natural, que parava de brincar de uma coisa e ia brincar de outra coisa. Então era futebol, pega-pega, era peão, bolinha de gude, pipa, todo tipo de brincadeira que você pode imaginar. A gente brincava o dia inteiro junto. E na escola tinha os colegas também que eu sempre procurava observar aqueles que eram mais sozinhos, né? Porque sempre tem, né? Alguns que ficam sozinhos, né? Então eu procurava sempre ficar no intervalo com o menino mais sozinho. Então sempre procurava fazer companhia para ele. E interessante também o que me lembra na escola é que tem sempre o mais rico da classe, né? E o mais pobre. E eu tinha uma relação muito boa com os dois. Assim, eu sentia que os dois gostavam muito de mim. E eu gostava muito deles também. E uma experiência que eu tive com o mais rico, né? O mais riquinho, uma vez ele me chamou e me ofereceu droga. Então aquilo me causou um impacto muito grande no momento, né? Porque eu nunca imaginava que ele já, naquela idade, eu acho que nós tínhamos 12 anos, 12 anos. Naquela idade ele já usava, né? Droga. E aí eu procurei falar para ele que aquilo só ia prejudicar a nossa vida e prejudicar a vida dele. E nunca mais ele me ofereceu e também não sei se ele parou de usar, né? A gente não conversou mais sobre isso, eu provavelmente tinha 12 anos e depois com 13 eu já mudei de turno, né? Fui pra noite por causa do trabalho.
mas me lembro muito essa experiência. Na verdade, eu não escolhi a minha carreira, foi acontecendo. Eu, quando comecei a trabalhar, eu pensava que eu ia para a área de informática. Naquela época estava começando, então meu gerente me chamou para a área CPD, né? Chamava CPD, Centro de Processamento de Dados, e eu tinha acho que 16 anos. Ele falou assim, ó, você vai aprender tudo aqui, então você vai fazer faculdade da área e você vai entrar na área de informática. E aí eu achei interessante a ideia e comecei a estudar em prol disso. Mas no decorrer da carreira, do caminho, eu mudei completamente a minha vida. Com 18 anos, eu, eu vi que aquela carreira da informática ia me trazer resultados materiais, mas não que ia me preencher o meu ser. E aí eu fiz uma loucura na época, para minha família era uma loucura, para minha mãe também se preocupou bastante, porque eu já estava há 7 anos na empresa e mudei radicalmente a minha vida em busca daquilo que estava dentro do meu eu, do meu ser. E aí fui me dedicar mais à vida voltada à espiritualidade, à minha relação com Deus de uma forma mais profunda. Passei 3 anos na Itália, nessa relação com Deus, viajando a Itália toda por 3 anos. E quando eu voltei, fiz teologia e, baseado na teologia, procurei dar cursos, palestras, conferências e depois me tornei coach. Foi uma escolha dentro de um processo, não foi uma coisa programada. Eu vou ser tal profissional, né? Então as coisas foram acontecendo. Na verdade, meu primeiro emprego, eu acho que eu tinha 12 anos. Aquela ideia que eu queria trabalhar muito, vivia pedindo para minha mãe que eu queria trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então tinha um colega nosso na rua, ele ia trabalhar olha que interessante, ele ia trabalhar numa fabriquinha de plástico. Fazia aqueles soldadinhos de plástico, sabe aqueles bonequinhos de plástico? E aí eu vi ele trabalhando, falou assim, poxa, deixa eu trabalhar lá também. Ele falou, vou falar com o meu patrão lá. E aí ele conseguiu para mim, trabalhar lá com 12 anos. Minha mãe achou aquilo um absurdo, mas eu queria muito. Aí eu ia, eu acho que eu trabalhava meio período. Era tão criança que eu não lembro muito, meu. Trabalhava meio período de manhã e à tarde a gente ia para a escola. Então esse foi meu primeiro emprego. E acho que eu fiquei lá pouco tempo. Se eu fiquei lá um mês, foi muito. E aí depois com os 13 anos não. Aí com 13 anos eu fui trabalhar hoje, né? Hoje é BMF, né? Que hoje não é mais nem BMF, é outro nome, é Bolsa de Valores. Eu fui trabalhar na época era Sistema Brasileiro de Negócios, lá no centro. Trabalhei lá por 1 ano, com 13 anos, na Bolsa. E depois eu fui para Tabacol e fiquei mais 6 anos na Tabacol. Se eu for falar da minha esposa, vou levar aqui o dia inteiro, porque tirando a minha mãe, né, ela foi a segunda mulher mais importante na minha vida. Tem um dizer que fala o seguinte, nós temos que ter sorte para nascer, casar e morrer. Então eu penso, pelo menos já 2 sortes eu já tive, né? Do nascimento, a minha mãe tão especial, e a minha mulher, que é a sorte do casamento. E um dos textos do meu livro, eu falo sobre o amigo, a importância de nós termos verdadeiros amigos na nossa vida,
que aqui no Japão nós chamamos Shinyu. Então, tinha uma propaganda antigamente no Brasil que falava de uma pomada. Acho que nem, não sei se existe essa pomada ainda hoje. Acho que existe. Gelol. Aí tinha propaganda que falava assim: não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser remédio, tem que ser Gelol. Então é o retrato do relacionamento que nós temos com as pessoas na nossa vida. Por exemplo, não basta ser mãe, né? Você tem que ser mais do que mãe, você tem que participar do relacionamento com os seus filhos. Você tem que ter um relacionamento com seus filhos. Então, em relação à minha esposa, eu sempre pensei muito nisso. Ela é minha mulher, mas ela não pode ser só mulher, ela tem que também ser minha amiga. Então, quando eu procurei me aprofundar a minha relação com ela, voltado não só na relação de marido e mulher, de pais, mas na relação de amigos, de realmente nós nos conhecermos de uma forma mais profunda do nosso íntimo, aquilo foi algo muito especial na minha vida. E graças a Deus, essa mulher, ela teve a sensibilidade, né, a capacidade de entender o coração dessa pessoa aqui e participar desse coração de uma forma surpreendente, que cada vez mais me surpreende e, e, e que faz com que eu venha agradecer a Deus diariamente por essa pessoa existir na minha vida. Outra coisa interessante também é que eu não sei porquê, mas eu sempre, desde a minha infância ou adolescência, sempre os orientais me chamavam a atenção, né? Então, eu vi uma oriental no Brasil, né? Tem bastante em São Paulo, um olhinho puxado assim, me chamava a atenção. E olha onde eu vim parar, né? Eu tenho o costume de falar, poxa, eu gostava das mulheres orientais e Deus ele foi me dar uma original ainda. E hoje eu estou, né, na origem de uma raça que sempre me chamou a atenção. Quantas coisas eu aprendi com ela sobre essa cultura, sobre o Oriente, sobre a importância do invisível, sobre a importância da simplicidade. E então, para mim, ela é tudo e me ensinou muitas coisas e sempre esteve do meu lado. E apesar de ter essa mulher que eu tenho, ela também é uma mãe que eu admiro muito. Quando eu a conheci, eu tinha 24, ela também tinha 24. Eu sou de janeiro e ela é de junho. Ela já tinha feito 24 anos. O que me atraiu nela de imediato foi os olhos e o rosto. Eu tenho mais de 20, mais físicos, eu tenho 3. Que é o Jean, o Vite e a Glória. O Jean, ele é um menino muito inteligente, a relação assim é muito, eu falo assim que é uma relação não tanto de expressões visíveis, mas de expressões invisíveis nessa relação, não só com o Jean, mas com o Vite e com a Glória também. Eu acho que é uma relação muito especial. E enquanto eles eram crianças, assim, tem várias experiências que nos traz muita alegria de brincar juntos, né? De estar sempre brincando junto, né? Com todos nós. E isso traz uma lembrança muito especial, até quando eles mesmos estão falando, né? E eles falam, nossa, lembra essa época que era assim, lembra essa época que era assado. Então é um tempo muito especial. E o que me lembra muito também com os 3, né? Melhor falando dos 3 juntos, é que uma vez lá em casa, onde a gente morava, tinha uma escada muito grande, muito alta a escada, né?
e muito larga a escada. E aí nós compramos uma televisão grande. E aí veio a caixa da televisão, né? Aí eu peguei, o que eu fiz? Falei assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa interessante, né? Vamos fazer algo divertido. Aí eu peguei essa caixa, adaptei lá, coloquei na escada. Só sei que a gente fez um escorregador dentro de casa. Com aquela caixa, eu coloquei mais uns apoios assim. E a escada era alta, a escada e grande. E a gente fez um playground dentro de casa. E a gente vinha lá da escada lá de cima, escorregava, então aquilo foi o centro de atenção e todo mundo brincava, né? Então a gente lembra muito. E eu conversava com a Satomi e falava, nossa, né? Para você criar um ambiente agradável, um ambiente gostoso, se divertir, não precisa muito. Você só precisa estar junto e fazer algo junto. Com um simples papelão, você criou algo que marca por toda a vida de uma criança. Então lembro muito disso, né, com os três. E para mim o significado deles, né, o Gian, para mim o significado dele é a minha experiência que eu tive na Itália, por isso que eu coloquei o nome dele de Gianluca. Então me lembra a experiência que eu tive na Itália. O Vite, ele chama Vittorio, porque foi um momento muito especial que eu estava passando na minha vida com Deus e com a Satomi. E eu falava, se for menina, vai chamar Vitória, que é uma vitória, né? Se for menino, vai ser Vitório. E acabou sendo menino e para mim o significado dele era essa experiência que eu estava passando de uma forma muito delicada, muito profunda, muito especial na época do nascimento dele. E a Glória, o próprio nome já diz, né? A Glória, o nome dela lembra a minha mãe, que chamava Ana Glória, que chama Ana Glória. E por chamar Glória também, é uma glória de Deus, né? Então tem algo que a gente lê na Bíblia, lá em Gênesis 1:28, que diz assim, né? Que nós devemos crescer, multiplicar e dominar. Então, são 3 filhos, né? Então, me lembra o crescimento, né, da experiência, que é o Gian, o crescimento na minha experiência de vida, o Vite, que me lembra a época de multiplicar, que foi uma época de muitas pessoas especiais que estavam surgindo na minha vida, e a Glória me lembra a glória de um resultado na vida. Então, assim, é algo muito especial de pensar na história de cada um deles para comigo. Por ser Brasil e Japão, então eles têm os 3 têm os 2 nomes, né? Vamos falar o nome ocidental e o nome oriental. Então eu escolhi o nome ocidental, então o Gianluca, e em japonês é Kouki. Do Vite eu escolhi o Vittorio, e em japonês é Ryohei, a mamãe escolheu. E a Glória é Glória, e em japonês é Aina. Eu sou de formação católica, minha mãe sempre nos deu um ensinamento católico, né, né, com a base cristã, né, do cristianismo. E no meu crescimento com a base católica, e é claro que nós temos que abrir a nossa mente, e eu procurei buscar outros conhecimentos do cristianismo, né? Então a minha base é católica, mas eu aprendi que nós devemos respeitar todas, independente também de ser cristãos ou não, né? Nós sabemos que no cristianismo existe várias ramificações, né? Várias denominações. E aqui no Japão o centro é o budismo, né? Então também no budismo tem várias ramificações. Então, ao vir para o Japão e aprender também sobre ensinamentos budistas, isso faz com que nós venhamos a abrir cada vez mais a nossa mente
e mais ainda falando, abrir nosso coração para saber amar as pessoas independente de suas crenças. A importância da fé na minha vida é fundamental. Eu tenho o costume de dizer que o invisível ele é o mais importante que tudo. Até fisicamente falando, ó, nós não estamos conseguindo ver aqui o ar. Incrível, né? Nós não estamos vendo o ar, mas ele é fundamental para a nossa existência. Nós não iremos ficar 1 minuto, 2 minutos sequer sem o ar. Ele é invisível. Então, para mim, isso é um sinal que Deus nos dá. Poxa, olha, você não consegue ficar sem o ar. E o ar é invisível. Como que você vai explicar a sua mente, os seus pensamentos? Ele é invisível. Como que você vai explicar o seu sentimento? Fazer as pessoas entenderem o seu sentimento, que também é invisível. E a fé se aplica ali, que está ligado ao nosso espírito, que também é invisível. Então a importância da fé na minha vida é tudo. Porque tudo, os resultados que eu tenho e que eu irei ter, vai ser baseado nesse invisível, que está associado à minha fé. O meu hobby é caminhar, gosto muito de caminhar. E na minha caminhada eu gosto de pensar. E outro hobby também que eu gosto muito é ler sobre o assunto que está associado naquilo que eu faço. Um filme com boas companhias e com pipoca é tudo de bom. 2 filmes que me marcou muito foi o A Vita é Bella. Eu me lembro quando eu assisti esse filme, eu chorei muito esse filme. Não sei se você já assistiu, se vocês já assistiram, mas é um filme que me marcou muito. E outro filme também que eu gostei foi O Amor Além da Vida. A música eu vejo assim, da seguinte forma: eu associo música a pessoas. Então, se determinadas pessoas que fazem parte da minha vida me mostram determinadas músicas, me compartilham determinadas músicas, aí eu escuto. Então eu associo música com pessoas. Livros, eu gosto muito de livros voltados a pessoas, que fala sobre pessoas, que fala sobre culturas, fala sobre tradições, livros de filosofia, pensamentos teológicos. Viajar, eu acho que é importante você se mover, né? Viajar, a gente está viajando direto, constantemente viajando, né? Nós podemos viajar na nossa mente, pensando nas pessoas que estão distantes. E se você já esteve naquele lugar, você pode estar naquele lugar em pensamento. Isso não deixa de ser uma viagem. Se você esteve naquele lugar, você pode estar naquele lugar em sentimento. Então, vamos associar a viagem a isso também. E é claro que quando eu viajo fisicamente falando, eu vou nos lugares que está associado a alguém que eu vou encontrar naquele local. Então eu gosto muito de viajar, sim, mas eu foco nas minhas viagens em relação às pessoas, que não deixa de ser também parte do meu trabalho. Então, para mim, raízes, a raiz, vamos pegar uma árvore aí, ó, tem tantas árvores ao nosso redor. Vamos pegar uma árvore que realmente que essa árvore tem raízes, não é só uma raiz, raízes, e ela está ligada ao passado, ao presente e com certeza ao futuro. Então, assim como nós temos um passado e antepassados que nos traz boas lembranças, mas também nós também temos um passado e antepassados que nos traz lembranças tristes, que por vezes nós ficamos tristes, sentidos, magoados ou até mesmo presos nesse passado, e que acaba nos atrapalhando, atrapalha o nosso presente
e pode atrapalhar nosso futuro. Então vamos pensar assim que vamos esquecer, não tem como esquecer, né, de, de determinados passados que nos trouxeram tristezas, mas tem como nós, nesse passado que nos trouxe tristeza, esse mesmo passado teve momentos especiais, teve momentos que nos traz alegria. Então vamos focar nesse passado que nos traz alegria e fazer com que o presente venha acompanhar esses momentos especiais da nossa vida, para que a gente possa construir um futuro mais especial ainda. E aí, ligado aos nossos antepassados, assim como vamos pensar que, claro que eles acertaram muito para nós termos a sorte de estarmos onde estamos e fazendo o que estamos fazendo. Eu acredito que foi graças ao acerto deles, mas eles também erraram. Então, eu acho que o erro, é importante ser perdoado, o erro. Então, perdoar os antepassados que de alguma forma cometeram erros, né? Entendê-los, porque ninguém erra porque quer errar. Então, só nós pensamos na importância de nós pensarmos que ninguém erra porque quer errar, já é um fator importante de existir o perdão. Perdoar os antepassados ou perdoar as pessoas que nos magoaram no passado vai ser uma grande libertação para o meu eu, para esse momento agora. Vai ser uma grande libertação para os antepassados, para esse momento agora, para que juntos nós possamos construir um futuro melhor, né? Tanto para eles, para os antepassados, como para nós. E trazer essa raiz que nós temos também da história já vivida, né? Não sei quantos anos você tem, mas se você tem 20 anos, vamos colocar que a sua raiz está ligada nos seus primeiros 3 anos, seus primeiros 7 anos. Vamos colocar que você tenha 21 anos. Então, seus primeiros 7 anos está ligado à sua raiz. Então, você já tem passado, presente e você já tem uma projeção para o seu futuro. Então, é você focar no seu eu individual, o que está ligado à sua raiz. E pensar nas coisas boas da sua raiz, para que você possa fazer um presente especial. E que esse presente especial, no amanhã, vai ser uma raiz especial também. Então eu vejo assim, e que nós possamos enxergar dessa forma, para construir, né, hoje, raízes mais profundas que faça nós sentirmos muito orgulho e alegria no amanhã. É isso.